o conceito de felicidade é muito enganoso. Sabia disso? O conceito de felicidade é enganoso. Na verdade, eu diria que a melhor conceituação para a felicidade seria satisfação. Você está satisfeito com alguma coisa. A forma correta seria a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor já está dentro de nós. Amém? Porque quando a gente pensa assim, eu estou feliz, a gente pensa se está dando tudo certo. E às vezes as coisas não estão dando tanto certo assim. E a gente precisa usar a nossa fé. E como diz lá em Isaías capítulo 12, um versículo que eu sempre repito, né? Versículo 3. Que vós com alegrias tirareis águas da fonte da salvação. Segundo esse versículo, querido, a única forma de tirar água de dentro do coração, ou seja, o poder do Espírito Santo é pela alegria. Parece que está todo mundo, ou vocês estão em casa ainda, ou não estão entendendo, o que é que está acontecendo? Você entendeu o que foi que eu disse? A única forma de tirar água representa, sabe o que é na Bíblia o que é água? São duas coisas, Espírito Santo e a palavra. Então ele está dizendo que você é com alegria que tira de dentro do seu coração, ou seja, do seu espírito, o que tem de palavra e o que é do espírito. A única forma de tirar é com alegria. E como a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força e que ela é o fruto do Espírito Santo, então isso significa que para andar em alegria não é sentir alegria, é usar a fé para andar em alegria. Então a própria Bíblia já dá o remédio para a depressão e para a tristeza. A própria Bíblia já dá a solução para a tristeza. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Se isso não está funcionando na sua vida, é porque você não entendeu o que é o Evangelho. E se você não entendeu o Evangelho, há duas possibilidades. Ou você está muito andando na carne, o que infelizmente é o que a maioria dos crentes fazem. Ou o que é pior, você não nasceu de novo. Está todo mundo silencioso aqui, hein? Eu estava no meu coração, Annelise, já e Karen, de falar, né, e aconselhar para o pessoal escutar o que foi pregado, foi ensinado ontem. Só que foi tão de Deus que as duas falaram sem eu mesmo ter falado, né? Porque eu vou dizer um negócio, querido, o assunto de ontem, aliás, você está perdendo muito não vindo para o Vida Eficaz. E você deve escutar o áudio, mas ainda não é a mesma coisa de estar aqui. Amém? Todo mundo sabe que não é a mesma coisa ouvir o áudio, assim como também não é a mesma coisa estar ouvindo uma ministração pelo vídeo. Mesmo que seja ao vivo. Amém? E nós tiramos a transmissão ao vivo por dois motivos. O primeiro deles é porque a gente não tinha pessoal para estar fazendo. E o segundo é porque eu percebi no meu coração que esse tipo de coisa não estava fazendo muito bem. Porque muito do que é ministrado aqui é ao vivo e em cores. Ao vivo e em cores. Quem é da década de 70 sabe o que é isso, né? Hoje o pessoal, está todo mundo vendo ao vivo e em cores, toda a vida não sabe o que é isso. Mas naquela época da década de 70 e 80, muitas transmissões eram em preto e branco. Então quando tinha uma transmissão especial, se dizia ao vivo e em cores. E ontem foi a maior prova disso. Ontem nós recebemos diretamente de Jesus, do trono, amém? Um ensino vindo do trono. E você está perdendo muito quando não vem para o Vida Eficaz. Nós inauguramos ontem uma série de ensinos sobre a autoridade do crente. E o negócio foi tão sério ontem que eu trouxe o ensino, mas eu passei 1h30, né? Foi 1 hora a ministração, sem sair do conceito. A gente não saiu do conceito.
Muita coisa foi dita ontem e é preciso que você, para o seu bem, é bom que você participe ou pelo menos ouça. Amém? Quem estava aqui ontem? É verdade que estou dizendo ou não, pessoal? Então é muito importante. E hoje nós não vamos falar sobre isso, nós não vamos falar sobre autoridade. Mas eu rendo graças ao meu Deus por muitas coisas. Eu não sei, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Estão todos ouvindo direitinho? Eu acho que deve ser retorno aqui que está faltando, tá? Eu não estou me ouvindo direito. Eu rendo graças a Deus por muitas coisas. Mas uma das coisas que eu mais rendo graças a Deus, mais eu agradeço, mais me reanima, me reativa, me faz andar em... Não é, vou dizer me faz andar em alegria, porque eu mesmo disse aqui agora que é pela fé, mas me faz ver resultados, né, daquilo que a gente está fazendo. É essa coisa maravilhosa que é a testificação que o próprio Jesus é quem está nos ensinando e nos alimentando. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo isso aqui? E tanto é verdade que o assunto que nós vamos falar agora, a Karen, que não combinou nada comigo, e quem estava ministrando o louvor e que escolheu as músicas e a sequência da música, ela escolheu por último essa música que a gente cantou, né? E quantos perceberam que no final diz o quê? Te amo, te amo, te amo, ó Senhor. E para vocês terem ideia, eu não sabia que ia tocar essa música por último. E nem tem nenhuma relação com o que a gente tinha na minha cabeça, melhor dizendo, com o que a gente vai ministrar hoje. Mas é tão de Deus que quando a gente vai ver, encaixa direitinho, porque é o Espírito Santo que está levantando. Amém. Então o que Deus colocou no meu coração é falar sobre algo que vai ser expresso da melhor forma como uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui e você responde no seu coração, tá? E o dia que nós vamos ministrar hoje é a seguinte pergunta: você ama a Deus? Vou dizer de novo, você ama a Deus? Pergunta para o vizinho aí de lado: ei, você ama a Deus? Pergunta mesmo. Sei que às vezes eu sei como é que é negócio de igreja, pessoal. Nós vamos perguntar de novo, mas eu sei como é que é esse negócio de igreja. A gente se senta aí de vez em quando o cão dos infernos bota assim no ouvido da gente: lá vai esse negócio de falar com o vizinho, não sei para que isso. Não é verdade? É ou não é? Eu já tive esses pensamentos também, essas perturbações de juízo, né? Eu já tive, pessoal. Eu já fui chato e enjoado também, carnal. Tinha uma época que eu ia para os cultos e chegava, o pessoal do louvor dizia: vamos levantar aí. Eu vou nada, eu não vou fazer o que você quer, e ficava quieto. Vamos levantar as mãos. Eu não levanto não, só na hora que eu quiser. Né? Diga isso, digo nada, eu digo se eu quiser. Eu era desse jeito, carnal, uma peste mesmo. Então, eu sei o que é isso, pessoal, mas eu preciso que a gente entenda uma coisa. As direções que vêm para a gente dizer algo, falar algo, não é um ethos, ou seja, um modo de agir social, não é uma assim, vamos dizer, um costume, uma cultura, uma moda, um vício, não tem nada a ver com isso não. Tem um porquê disso. Quando a gente repete, a gente está confessando algo. E a gente está dizendo para os demônios, para o diabo, está dizendo para a mente da gente, nós estamos dizendo para nós mesmos isso. E aí você vai perguntar agora, já entendendo isso, e sabendo que o pastor está fiscalizando, e vendo se você é uma peste ou não. Brincadeira, pessoal. Olha para o pessoal aí de lado e diz: ei, você ama a Deus? Você ama a Deus? Será que a gente ama a Deus mesmo? Sei que a primeira, você pensa assim: mas se eu venho para a igreja é porque eu amo a Deus. Não, tem muita gente que vem para a igreja e não ama a Deus não. Isso não é prova de nada.
Amor a Deus é muito mais do que cumprir escalas e vir para a igreja. Amor a Deus é mais até do que vir aqui pregar. Porque eu tenho um chamado, e se por um relance da minha vida, assim, um momento de clareza, eu decido fazer o que Deus manda, a unção que está no meu chamado faz com que funcione, mesmo que eu não tenha um coração correto diante de Deus. Você sabia disso? Agora, o ideal é que eu ande correto, seguindo as direções de Deus, assim eu me torno um vaso puro na mão de Deus. Mas o fato disso ser o correto não desfaz a possibilidade de algumas pessoas virem para a igreja, tocar, cantar, participar de algum departamento e mesmo assim não amar a Deus de verdade. Porque amar a Deus é muito mais do que isso. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra, pela unção do Espírito Santo, vinda do trono, mexa algo em você. E se você está frio, que seja esquentado e afogueado. Se você não se converteu, que se converta. Porque esse negócio de conversão, eu só boto a mão no fogo pela minha própria vida. Eu sei que me converti, que sou salvo, e assim mesmo, durante um período da minha vida, tive dúvida se eu era salvo. Agora você avalie e medite na vida dos outros. Eu não dou conta na vida de ninguém. De maneiras que quando eu prego ou eu ensino, seguindo uma direção de Deus, de todo o coração eu desejo que as pessoas sejam mudadas, que as pessoas sejam transformadas, e quem precisa se converter, que se converta ao Senhor. Conversão é mudança de direção. E essa pergunta, ela mexe dentro da gente, mexe lá no âmago da questão. Será que você ama a Deus? Será que você ama a Deus de verdade? Vamos lá para Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28 a 31. Aliás, começa do 28. Chegando um dos escribas, eu estou na versão revista e atualizada, tá, pessoal? Não estou na NVI, nem a corrigida, estou na revista e atualizada. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, o mandamento principal é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga: com o meu coração. Diga: com o meu espírito. E ele diz: com toda a tua alma. Diga: com a minha mente. Com todo o teu entendimento, o que fala também da mente. E de toda a tua força, ou seja, fala do corpo. Se a gente for destrinçar melhor, ele está dizendo: ama a Deus com o coração, ama a Deus com os teus sentimentos da alma, ama a Deus com a tua mente, do teu entendimento, e ama a Deus com as tuas forças do teu corpo. Então, o verdadeiro amor a Deus tem que envolver todas essas áreas. Se você ficar dizendo: eu amo a Deus,
Para muitas pessoas, e aqui nós vamos começar a bater com luva de pelica, né? Agora vamos começar, o espancamento do cão, agora, no cão, né? Não é do cão, o espancamento do diabo, no diabo. Ele acabar logo com toda mentira. Para algumas pessoas dizem assim, eu amo a Deus, mas na hora que se requer que se trabalhe na igreja, a pessoa diz, eu não tenho tempo. Na hora que se requer uma fidelidade nos cultos, não é bem assim, não precisa vir para os cultos. Na hora que se requer algo mais, a pessoa entende que o que importa é o coração. Mas o amor verdadeiro, segundo esse versículo, ele se manifesta no coração, nos sentimentos, no entendimento e no corpo. Então, vir para a igreja não é uma atitude religiosa, ela se torna uma atitude religiosa quando não está com o coração envolvido. Mas vir para a igreja com o coração correto é amar de coração e amar com as forças. Logo, se você diz que ama com o coração e não usa as suas forças, você não ama. Não é verdade? Vamos botar na prática do dia a dia, do mundo aqui, que não tem nada a ver com Deus. Porque o amor de Deus é muito mais profundo. Mas um rapaz disse que ama uma moça. E manda uns versos de amor e um monte de coisa, diz aquelas declarações. E agora com o celular faz até as filmagens, né? Eu te amo, estou com tanta saudade de você, né? E ele está em outra cidade ou em outro lugar. Mas esse rapaz não faz nenhum esforço, nos dias importantes para os dois, de sair daquela cidade para se encontrar com a moça. Agora você vem dizer para mim que ele ama ela, mas não ama mesmo, meu irmão. Não ama não. Porque quando a gente ama de coração, de entendimento e com as forças. É ou não é? Trazendo esse entendimento natural, agora você imagina as coisas de Deus. Não é para amar só de palavras, é para amar de atitudes, irmãos. E a atitude de amor para Deus requer um esforço, diga esforço. Sem esforço não é amor verdadeiro a Deus. E eu não estou falando nada de religião aqui. Estou falando do princípio, o principal mandamento. A essência do relacionamento a Deus. Sabe qual é a essência do relacionamento a Deus? É esse principal mandamento: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É engraçado que tem algumas pessoas que dizem assim: eu não venho mais à igreja. Eu disse, por quê? Não, porque a gente ouve palavra, tudo, mas na prática, quando é um pobre que está precisando de alguma coisa, ou um necessitado, às vezes falta misericórdia do povo. Aí eu te digo, a continuação do mandamento diz ao teu próximo como a ti mesmo, é verdade. Mas eu acho interessante que ao teu próximo como a ti mesmo, está falando alto ao coração dessa pessoa, mas amar a Deus com todas as forças do teu coração, e entendimento não está falando. Então é nulo esse entendimento, porque o amor de Deus envolve não só amar as pessoas e o próximo, mas muito mais ainda. E ainda é a única forma de realmente amar o próximo com legitimidade, é amar a Deus com todas as forças, com todo o coração e com todo o teu vigor. Então é um engano esse tipo de ponto de vista. Amém? É igual aquela conversa fiada, porque o nome disso é conversa fiada mesmo. Que eu já ouvi isso, faz 30 e tantos anos que eu estou em igreja, eu já ouvi isso, mas desde o começo, desde que eu entrei. Tem essa história rolando nas igrejas. Que é o quê? É dizer que, eu estou cansado de ouvir palavra e nada de ação. Engraçado, se a palavra não está gerando uma ação em você, o primeiro que tem que agir é você.
A palavra, ela tem que gerar ação. E se você está reclamando que não tem ação na igreja, o primeiro que tem que agir é você. Mas é muito fácil a gente botar a culpa nos outros. Isso é a maior prova que há dúvidas sobre essa conversão. E aí começa a mexer dentro da gente, né? Tem um negócio mexendo dentro da gente. Será que eu me converti mesmo? Será que eu tenho o amor de Deus? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus, o ágape, foi derramado nos nossos corações. Mas se ele foi derramado, por que não está gerando atitude? É porque talvez não tenha o amor de Deus. Se não tem o amor de Deus, não houve conversão. Porque o fato de você estar convencido de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, e que realmente existe um Deus, e que realmente nas igrejas é pregado o Evangelho, não está dizendo que você é um cristão, só está dizendo que você está convencido que essa é a verdade. Quantos vocês estão entendendo aqui? Se o Evangelho não mudar a sua vida, ele só se torna uma bela notícia, uma boa notícia que está sendo divulgada por aí, mas não mudou a sua vida. E a prova que você sabe que o Evangelho mudou a sua vida é quando você anda em amor, principalmente com Deus. Quem ama a Deus de verdade, irmão, não está só envolvido em boas obras, não. Quem ama a Deus de verdade, não falta um culto. Quem ama a Deus de verdade, não falta uma oração. Quem ama a Deus de verdade, faz um esforço para ler a Bíblia. Quem ama a Deus de verdade, declara o louvor, levanta as mãos, adora a Deus. Esse ama de verdade. Se a pessoa não faz isso, há dúvidas quanto à conversão. Porque o amor gera obras. Está começando a ficar muito quente aqui dentro, né? E não é porque o ar-condicionado está ruim, com defeito, não, como você já deve ter percebido. Está ficando quente porque o Espírito está movendo dentro da gente. Porque dura coisa é ouvir uma palavra como essa. Mas parece que o Senhor me chamou para mexer mesmo lá dentro das feridas, né? Eu acho que o meu chamado espiritual é enfermeiro de Jesus. Sou eu que troco as ataduras dos curativos nas pessoas. E quem sabe o que é isso, sabe também que muitas vezes é desagradável mexer numa ferida. Às vezes, quando tem que puxar um certo esparadrapo que pregou, arranca tudo, né? E também tem isso, o enfermeiro não só põe curativo, o enfermeiro às vezes tem que limpar as necessidades das pessoas. E quando o enfermeiro vai limpar as necessidades, a pessoa fica morta de vergonha. É igualzinho o que acontece no meu chamado. Deus me usa para mexer naquilo que é desagradável e as pessoas ficam mortas de vergonha. É por isso que alguns nem me falam comigo. Mas não se preocupe não, está tudo no amor de Deus, amém? Está tudo no fluir do Espírito, na vontade do Senhor. Deus tem médicos, tem cirurgiões e tem enfermeiros. Então a pergunta é: você ama a Deus? O amor de Deus na nossa vida requer obediência. Diga obediência. Aqui é obediência, lá no Nordeste é obediência. Eu já estou muito contaminado com aqui, sabe, Annelise? Eu falo obediência. Assim como eu falo o Paulo, o César. É fácil pegar isso, né? Mas tem umas coisas que não dá para pegar, não. Porta, porteira, pastor, não dá de jeito nenhum. Tem que botar uma caneta aqui na língua para dobrar. É difícil, isso aí só quem nasce aqui. Quem vem de fora não pega, não. Não tem como. E se fizer, sai falso.
Igual a coisa feita no Paraguai, você sabe como é que é. Né? Mas tá parecido já, porque eu estou falando o César, o Paulo, falo obediência e estou falando mais devagar, porque quando eu vim do Nordeste, vocês não me conheceram como eu vim do Nordeste, não, eu parecia uma metralhadora. Pronto, aí morria um monte de gente, porque era desse jeito, e aí eu comecei a ver que o povo não entendia. Eu tive que falar devagar. Mas voltando aqui, vai lá para João capítulo 21. João 21, versículos 15 ao 17. Eu reconheço, essa mensagem ela mexe com a gente. E por mexer, às vezes se torna incômoda, porque mexe com a nossa alma. Mas o propósito é esse mesmo. E aqui está Pedro, né, cheio de fé. O mesmo Pedro que disse que, ó, mestre, se tu for para onde for, eu vou junto. Aí Jesus disse, olha Pedro, eu vou dizer uma coisa para você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus sabia. Diga comigo, Jesus conhece as nossas fragilidades. Ele conhece. Mas mesmo ele conhecendo, não deixou dele dizer uma verdade para ele, triste, né? Que verdade? Ó, tu está dizendo isso, Pedro, mas infelizmente, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Sabe por que Jesus disse isso? Para tratar com Pedro. Teve que dizer uma verdade para ele. E o que é que aconteceu? Pedro teve medo, porque foi isso mesmo, que o problema de muita gente é medo. Sabe por que tem gente que não se envolve com o Espírito? Sabe por que tem gente que não se envolve nas obras da igreja? Sabe por que tem gente que não faz isso que nós estamos dizendo aqui? É medo mesmo. Igualzinho a Pedro. E Pedro teve medo e negou 3 vezes. E a Bíblia diz que depois que negou 3 vezes, Jesus olhou para ele, nos olhos dele assim. Quando Jesus olhou, ele vinha saindo, né, da casa de Pilatos, depois daqueles acontecimentos lá na casa de Pilatos. De Pilatos não, de Caifás, sumo sacerdote. E Jesus olhou para ele e a Bíblia diz literalmente que ele saiu para chorar amargamente. Você sabe muito bem porque que ele foi chorar, né? E já sabe até o que passava na cabeça dele, né? Eu não valo nada, eu sou um covarde mesmo, né? Na hora que precisou, cadê eu? Hã? Eu sou covarde mesmo, não presta para nada. Tanto afoitamento, tanta coragem de dizer que vou até em todos os lugares. Sabe, tem muita gente que nas igrejas diz amém, aleluia, vamos lá. Vamos, na hora do vamos ver se vai. Por isso que nem Jesus, nem Deus, nem eu se engana muito com esses negócios não. A gente só sabe, e eu sei, e você sabe, que é só quando é na hora do vamos ver que mostra se alguém ama a Deus de verdade, ama a palavra, ama o Espírito. Amém. Então, Jesus diz o seguinte para Pedro aqui, no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Você concorda que Jesus está dando uma ordem aqui? Então a gente aqui começa a entender como é que funciona o conserto de Deus para essas coisas. Jesus agora está tratando com Pedro com misericórdia, com amor, para desfazer as 3 negações dele. Pedro negou 3 vezes, agora Jesus vai dar 3 ordens e esperar 3 respostas de Pedro.
E aí ele diz, tu me ágape mesmo, ou seja, um amor de Deus profundo. Mas Pedro responde com outra palavra no grego. Sim, Senhor, eu não me lembro bem se é filéu, mas é uma outra palavra. E aí ele dá a ordem, apacenta. Veja, apacentar dá trabalho. Lembra que eu falei que o amor de Deus exige um esforço? O que Jesus está dizendo é, sabe como é que você prova o amor por mim? É me obedecendo, fazendo algo que vai dar esforço. É isso que ele está dizendo. Me obedecendo, fazendo algo que tem um esforço e que é desagradável. Porque ninguém vem me dizer que cuidar de um monte de gente com meio mundo de cabeça, cada cabeça um mundo, é coisa fácil, irmão. Só funciona por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que faz uma igreja funcionar. Amém? Vocês estão comigo? É a graça de Deus que pega com você quando você decide obedecer a Deus. Então o Espírito Santo está mexendo com você e dizendo, rapaz, eu devo me envolver em algum departamento. Mas você pensa, rapaz, eu não sei. A graça de Deus vai junto com você quando você decide obedecer. Porque aqui a solução para Pedro foi, você me ama? Amo. Então faça isso, que vai dar trabalho. Apacenta as minhas ovelhas. E quando a gente vai ver a história da igreja, veja, você vai ver por que é que Jesus falou isso. Porque Pedro tinha uma dificuldade, irmãos. Tem algumas coisas em Pedro que parecem comigo. Eu posso dizer isso para vocês. Qual era a dificuldade de Pedro? Era a coragem de enfrentar algo que é chato, é difícil. Então foi por isso que ele inicialmente negou a Jesus 3 vezes, e agora Jesus está dizendo para ele, olha, apacenta. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente descobre lá na carta de Gálatas, que Paulo estava pregando o evangelho em Gálatas, e Pedro estava andando junto com ele lá, com o gentio, comendo, todo mundo tranquilo. Aí chega uns lá de Jerusalém dizendo, se vocês não circuncidarem aí esses gentios, vocês não serão justificados. Sabe o que foi que aconteceu? Pedro se acovardou, mesmo depois de tudo isso aqui, e foi andar com os judeus e se afastou dos gentios. Sabe o que foi que Paulo fez? Na frente de todo mundo disse, você, sendo judeu, come com o gentio, por que agora está forçando o gentio a fazer outra coisa? Teve que ser repreendido. Por quê? Porque Pedro tinha um problema de temperamento. Na hora do vamos ver, Pedro tinha medo. Interessante, né? O mesmo Pedro que disse, mestre, se és tu que está andando nas águas, manda que eu vou até aí. E ele foi o único que botou o pé nas águas. Isso nos mostra que Pedro era afoito, ele era aquela pessoa sanguínea que vamos, eita, para pegar aquela pedra, vamos. Ei, mas lá vem um cabo com a espada do lado de cá, e pai já está com medo, né? Ele, na hora que ele dizia que vai, mas na hora que a coisa apertava, ele tinha medo. Era uma coisa do temperamento de Pedro, é por isso que Jesus está falando isso aqui. Pedro, tu me ama mais do que os outros? Amo. Então me obedeça, viu? Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele continua, tornou a perguntar, no versículo 16, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui mais uma vez ele responde, não com a palavra ágape, mas com outra palavra. E aí Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas. Outra, repetindo a ordem. Na terceira vez, versículo 17, pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Aí finalmente Pedro responde com ágape. Entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. Então Pedro já começou a entrar num princípio de depressão aqui, né? Ele começou a lembrar, eu estou começando a lembrar que ele disse que
Eu disse a ele que eu não ia abandonar ele e terminei negando ele 3 vezes. Aí Pedro, em vez de entrar na depressão, ele caiu em si, ele entendeu. Por isso que ele respondeu com ágape, com o amor profundo de Deus. Ele entendeu que Jesus estava indo lá na questão, como nós estamos indo hoje à noite, nós estamos indo na questão, no coração de vocês e no meu coração. Lá na resposta, onde vai definir de uma vez por todas se você é salvo ou se não é salvo. E Pedro caiu em si, tanto caiu em si porque ele respondeu. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. O que é que ele dizia? Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu disse que ia para qualquer lugar e tu me disseste antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Tu sabes, Senhor, que eu neguei 3 vezes, eu morri de vergonha. Tu sabes, Senhor. Tu sabes quem eu sou, tu sabes os defeitos que eu tenho. Tu sabes, Senhor. Tu sabes quantas vezes o Espírito me chamou para trabalhar na igreja, eu me acovardei. Tu sabes, Senhor. Dei desculpas. Tu sabes, Senhor, que eu fiquei pensando bobagem, pensando que era coisa da cabeça do pastor, que é o sisteminha da igreja, coisas como essa que o diabo coloca na mente das pessoas e não vão no âmago da questão. Do que importa é que Deus está no nosso meio e é Ele quem chama você, não sou eu. Tu sabes, Senhor, quem eu sou. Tu sabes quantas teimosias eu já fiz, quantos pecados eu cometi, muitos que eu me envergonho até de dizer. Quantos pensamentos impuros, quantas atitudes grosseiras, quantas fofocas, quantas mentiras. Tu sabes tudo que eu sou, Senhor. E por tu saber quem eu sou, tu sabe que de todo o coração eu estou dizendo: eu te ágape, eu te amo com o amor de Deus. Aí Jesus ficou satisfeito. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E aí ele diz algo que deixa claro o que é o chamado cristão. É algo relativo especificamente a Pedro, mas a gente aprende aqui como funciona o amor a Deus. Porque ele diz relativamente a Pedro e de uma forma profética. Ele diz: olha, em verdade te digo que quando tu era moço, quando tu era menino, antes de tu se converter, tu fazia o que tu queria que botar na tua testa, na tua cabeça. Antes de você fazer parte do corpo de Cristo, a prova que você era do mundo é porque você fazia o que você queria, na hora que você queria, e ainda abria a boca para dizer: isso é um Estado democrático, eu faço o que eu quiser. Ele diz: tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu quiser, né? Tu se cingia, tu se vestia, tu andava por onde tu querias. Aí ele termina o versículo: quando porém tu for velho, eu quero dizer para você que você vai estender a mão e outra pessoa vai te vestir e levará você para onde você não quer, que é para ser crucificado e vai morrer como eu morri. Foi isso que Jesus disse para ele. Veja como Deus trata. As pessoas pensam que Deus é amor. A gente vai lá para aquela igreja Verbo da Vida, mas que coisa, a gente já sai 5 quilômetros de distância de casa, outros 70 como o Paulo aqui, né? A gente sai lá do fim do mundo, para se sentar, ouvir uma palavra, e vem o pastor e fala uma palavra desagradável dessa. Que coisa! O pastor Jesus, desagradável, disse para Pedro: quando tu era novo, tu ia para onde tu queria, mas fica sabendo que vai chegar um momento que tu vai morrer, se você me ama. E outra pessoa vai pegar você e levar para onde você não quer, que é para você aprender que não é assim. A gente faz na hora que a gente quer o que a gente quer. E aí está um princípio. O princípio cristão: quem ama está disposto a tudo para obedecer o mestre.
nem que seja a morte. Quanto mais participar de um departamento ou vir num dia que não está gostando de vir para o culto. Que coisa pequena para a gente ser impedido, não é verdade, pessoal? Que coisa. Nós vivemos um tempo de evangelho muito Nutella, as pessoas por qualquer coisa se machucam. O pastor não falou comigo, não tem amor. Não é? Eu acho que se Jesus viesse, a gente estivesse seguindo Jesus aqui, eu tenho certeza que muita gente ficaria magoada com Jesus. Eu aposto não, eu tenho absoluta certeza. Vamos supor que eu fosse Jesus aqui. Sou Jesus, nós somos discípulos. Todo mundo aqui, né? Vocês. Começa logo Jesus dizendo, ó, Edu, Ana, Ruth, Annelise, Paulo, Marcelo e Alex, vem para aqui, separado dos demais, vamos ter uma conversa ali. Aí os demais ficam dizendo, meu Deus, que discriminação é essa? Tá bom da gente procurar botar na justiça, né? Que discriminação é essa? Separa 12 ali, para conversar uns particular com eles, e a gente? Hã? Aí pior, ele separa 12. Depois, quando ele vai para as coisas mais importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, e outros momentos, como subir no monte da transfiguração, ele pega só 3 dos 12. Os outros podiam estar pensando, eu não sou confiável não. Que espécie de pastor é esse que faz discriminação? Hã? Mas Jesus conhecia o coração deles, pessoal. Se eles pensassem isso, era a maior prova que eles não poderiam ser Pedro, nem Tiago, nem João. E quer ver a prova? André e o irmão, a mãe foi perguntar para Jesus, Jesus, quando tu for estiver na glória, põe os meus 2 filhos, um à direita e um à esquerda. Disputa de cargo. Jesus conhece o coração das pessoas. Mas você será aprovado no momento que você não faz parte dos 12, e você será aprovado no momento que você não faz parte dos 3. E ainda tinha o discípulo que ele mais amava, que era João. Jesus, não foi o pastor Sérgio não. Nós somos provados, irmão. Você não observou, você não prestou atenção, você é provado em tudo que você faz. Quando você amanhece o dia, se você decide, hoje eu não vou orar não, Deus sabe que eu estou cansado. Está sendo provado. Está na escala, vai hoje ou não vai? Está sendo provado. E não é por mim, é por Jesus. Ele disse, por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Ele disse. Jesus só é Senhor de quem obedece a Ele. E quem obedece a Ele é quem ama. Então quem não obedece e não tem Ele como Senhor, há dúvida se é cristão mesmo ou não. Dura palavra essa. É muito dura. Mas é a verdade. Porque no momento em que estamos de uma grande tribulação ou provação, nós queremos a mão estendida de Deus, e Ele é tão misericordioso, que Ele olha para você às vezes como o filho pródigo, e como o pai do filho pródigo, vai lá e mata um boi, e porque quer você perto. Mas o filho pródigo, apesar de ter recebido o amor do pai e ter retornado, ele perdeu tudo que tinha, fazendo besteira, indo para onde queria, fazendo o que queria, não demonstrando amor pelo pai. Quem ama faz o que Deus manda. Todo mundo está comigo aqui? O amor não só requer obediência, o amor requer renúncia. Diga, renúncia.
A maior prova de amor é quem ama renuncia a algo. Um casamento para dar certo, só dá certo desse jeito, irmão. Se não tiver isso, não dá certo. Tem que haver renúncia. Porque o marido veio de uma criação, de um pai e de uma mãe, a esposa veio de outra criação. E cada lugar desse tem um pensamento diferente. Então o marido tem que renunciar àquilo que ele acha que deve ser feito, e a mulher tem que renunciar àquilo que ela acha que tem que ser feito, para que os dois se encaixem. Se não fizer isso, não dá certo. E às vezes a doença psicológica e espiritual dentro de uma família, porque um está sugando as forças do outro. Como assim, pastor? O marido ou a mulher está querendo que tudo seja feito conforme o que ele quer ou o que ela quer, e o outro, para não se separar, se submete a tudo. Sabe o que acontece? Doença. Sabe o que acontece? Um dos dois vai morrer mais cedo. Sabe o que acontece? Infelicidade. Porque relacionamento envolve duas renúncias. Deus renunciou o seu próprio filho, deu a vida dele por você. De maneira que você tem que renunciar a seu querer para fazer a vontade de Deus. Isso é amor. Dentro da igreja funciona do mesmo jeito. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que nós devemos fazer. Assim como eu prego, não é o que eu quero, mas o que eu devo pregar. Porque se eu for fazer o que eu quero, a coisa desgringola, a coisa não funciona, porque já não é pelo Espírito, é pela carne. Vocês estão entendendo? Está comigo aqui? Já deixa de ser pelo Espírito para ser pela carne. E sendo pela carne, o diabo opera. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo é um inimigo derrotado. Diga, ele está derrotado. Mas deixa eu dizer, ele é um derrotado que ele sempre tenta se levantar. Ele só consegue se levantar na sua vida quando você opera na carne. Quando você não opera na carne, mas opera pelo Espírito, ele fica debaixo dos seus pés. Amém? Vocês estão entendendo? Como é, pastor, que eu opero no Espírito? Primeira coisa, renuncie às suas vontades para fazer a vontade do Mestre. Então vamos ler alguns versículos aqui sobre renúncia. Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 38. Mateus 10, 37 ao 39, melhor dizendo. Então, no 37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus, que palavra difícil, hein? Quem ama papai e mamãe aqui? Ele está dizendo, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ele está dizendo, não é digno de mim. Meu Deus, que palavra dura. A gente tem que parar um pouco para pensar. É muito fácil a gente estar agora ouvindo essa mensagem. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou na glória, oh, aleluia. E se você estivesse junto com os discípulos lá naquela época? Ouvisse um homem de carne e osso, assim, que a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura, ou seja, uma pessoa com uma feição simples, com o poder do Espírito Santo, é verdade, como filho de Deus reconhecido, é verdade, mas dizendo uma coisa desagradável dessa, você amando seu papai e sua mamãe, e hoje é dia dos pais. Era mais ou menos como se Jesus aparecesse aqui no nosso meio e dissesse, hoje é dia do pai, quem ama seu pai? Se você ama seu pai mais do que a mim, pode ir direto para outro lugar, porque comigo você não vai não. Que coisa desagradável. Que coisa mal educada. Que coisa desagradável. Irmãos, Deus fala as coisas que têm que ser faladas, mesmo que pareça desagradável para a gente.
Sabe como é que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter cuidado. A Bíblia ensina que a gente deve amar o pai, deve amar a mãe, deve amar os filhos, deve amar todo mundo com todo o coração. Mas tenha cuidado para não pôr os seus filhos, ou seu pai, ou sua mãe como um objeto de idolatria. Porque no momento que você pôr, você pode perder. Tome cuidado. Eu sei, dá nó na garganta, né? Sabe, você pode ter garantia de papai, de mamãe, de filhinho, de tudo na sua vida, porque você ama a Deus em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um casamento dá certo quando o cônjuge ama a Deus mais do que o próprio cônjuge. Primeira coisa que gera dentro do casamento é confiança. Porque se você ama mais a Deus do que a seu marido, ou ama mais a Deus do que a sua esposa, você tem absoluta certeza que ele ou ela não vai lhe trair. Se ela ama, ou se ele ama a Deus. Porque se ele ama a Deus, ele não vai trair você. E se ela ama a Deus, ela não vai trair você. Se ela trair você, ou ele trair você, primeira coisa que você pode ter certeza é que não tem ama a Deus coisa nenhuma. Então a confiança num casamento está em colocar Deus acima do amor do esposo ou da esposa. É por isso que Jesus diz: quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Porque não entendeu o que é salvação. E aí ele diz também: quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ixi, aí a coisa começa a apertar mais, né? Porque o pai, a gente ama muitas vezes mais os filhos do que o pai da gente. É verdade ou não é? É verdade. Porque os filhos saíram de dentro da gente. A gente termina amando o pai e a mãe também como respeito, porque agora que está entendendo o que é ter filho. Quando a gente desobedecia o pai da gente e a mãe, né? Ah, pai, deixa de besteira, você está com coisa na cabeça. Agora que você é pai e mãe, sabe o que é isso, a besteira, né? Que filho não entende. No dia que for pai e for pai dos filhos, aí vai saber o que é ter uma dor no coração quando o filho ou a filha vai lá para a boate, para a festa, para a balada, para a bebedeira. Pai e mãe, se um filho, eu me lembro que quando eu estava no mundo, chegava 3 horas da manhã, cheio de cerveja na cabeça, enquanto chegava lá, estava minha mãe acordada. Qual é o pai e a mãe que vai dormir em paz sabendo que o filho está num lugar perigoso, cheio de demônio? Porque todo lugar que tem balada tem muito demônio, tem espírito de morte e tudo isso. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, com o maior cuidado, com todo amigo de todo mundo, mesmo assim você pode morrer ali. Eu passei por umas poucas e boas, minha mãe orando em casa e eu indo para a balada. Escapei da morte. Teve uma vez que eu estava levando um rapaz, que era meu amigo, dentro de um carro. Sem eu saber, a gente estava sendo seguido, porque tinha 2 caras que queriam matar ele, eu não sabia. Quando a gente parou no centro da cidade, em Campina Grande, de repente o cara encostou para matar o outro. E saiu correndo, o outro saiu correndo assim por dentro do carro. Eu me lembro que eu saí, o cara estava do lado de lá, passou por aqui, saiu correndo pelas ruas, e o outro correndo atrás, e eu sem saber o que estava acontecendo. Até que um outro chegou para mim e disse: ei, eu estou olhando para você, você parece ser uma boa pessoa, mas tu tem cuidado com quem tu anda. Isso é o que acontece quando a gente sai da casa da gente para estar andando nas baladas. E o pai e a mãe, minha mãe e meu pai morreram sem nunca saber que tinha acontecido isso. Imagina se eu tivesse dito para o meu pai e para a minha mãe que tinha acontecido isso. Muitas coisas acontecem com os filhos, eles nem que têm coragem de dizer para o pai e a mãe. Aí você se torna pai, aí você vê o que é o cuidado com o filho.
E quando a gente se torna pai, a gente ama mais os filhos, mas termina respeitando mais o pai e a mãe da gente. Quantas dor de cabeça eu dei. Que vergonha. Achando que eu estava fazendo e era meu direito, que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Essas besteiras. Irmão, a sua liberdade termina quando a sua liberdade está atingindo a vida do outro. E se você está atingindo seu pai e sua mãe, você está achando bom? Acabou sua liberdade aí. Vocês estão entendendo, irmão? Eu sei que essa palavra é desagradável, mas o propósito é mudar, gente. Entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Significa, irmãos, não negociar o amor de Deus. Se Ele mandou, eu faço. Ele mandou, eu faço. Se Ele mandar eu ir para a China, eu vou. Sabe, tem pessoas que ficam com aquela insatisfação. Não sei, está faltando algo na sua vida. Sabe o que está faltando? Obedecer incondicionalmente a Deus. No momento que você fizer aquilo que parece ser desagradável, que Deus está mandando, você começa a entender a sua posição nesse lugar. E você vai se encher de satisfação. Isso é felicidade. Por isso que eu disse que é um conceito relativo. A melhor forma de entender é satisfação. E sabe, você só encontra a felicidade quando você obedece ao que Jesus manda. E aí ele diz mais, no versículo 38, e aqui é muito bom isso aqui, ó. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Sabe o que é cruz? Tem pessoas que pensam que cruz é uma pessoa. A mulher, esposa do marido, diz: ixi, aquela minha sogra é a minha cruz. Quem já ouviu uma coisa como é? Aquele chefe lá do trabalho é a minha cruz. Irmãos, isso não é cruz. Isso é outra coisa. Para você entender o que é cruz aqui, você tem que entender o que foi a cruz para Cristo. O que foi a cruz para Cristo? Lembra do Getsemane? Ele, antes da crucificação, ele chegou para os discípulos e disse o quê? Minha alma está angustiada até a morte. Ora comigo. Aí os discípulos vão orar com ele, daqui a pouco estão os discípulos dormindo, sem entender o que estava acontecendo. Aí a Bíblia diz que Jesus orou com tanta necessidade que saiu gotas de sangue. E aí ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim essa cruz, esse cálice é a cruz. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então o que é cruz? Cruz significa, diga comigo, renúncia. Sua cruz pode ser, por exemplo, o cansaço de vir fazer a faxina aqui na igreja. Sua cruz pode ser também a preguiça de vir para os cultos. Sua cruz pode ser também o desânimo de orar todo dia. Sua cruz pode ser também o sonho que você tem de fazer algo que vai tirar o teu tempo de relacionamento com Deus. Ele está dizendo: quem ama mais pai do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais filho do que a mim não é digno de mim. Quem quiser fazer os seus próprios sonhos da sua vida, vai perder a sua vida. Quem quiser me seguir, pegue aquilo que parece ser desagradável para você, bote nas costas e me siga. Porque a única forma de realmente amar a Deus, irmãos, é levar na sua cruz, ou seja, renunciar às suas vontades e fazer a vontade de Deus, irmão. Ixi, tenho certeza que se você soubesse, antes de estar aqui agora debaixo da unção, que essa seria a pregação, talvez você não viesse, seria a sua cruz.
Mas, irmão, Jesus nos ama. Ele ama você, Ele ama a mim. Se eu fosse dizer para vocês quantas vezes eu tenho que carregar a minha cruz, as coisas que passam na minha cabeça, os desânimos que vêm, eu tenho que estar sempre batalhando o bom combate da fé, crendo de todo o coração que eu não sou aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus determinou de mim. Tem cultos que eu venho pela fé, por obedecer a Deus. Vocês estão entendendo? Eu tenho que dizer isso porque muitas pessoas pensam que pastor é pastor porque não passa por nenhuma das coisas que você passa. Isso é um engano. A única diferença que tem de mim para você, além do chamado específico para pastorear e pregar ou ensinar uma palavra, é que eu tenho talvez mais tempo de crente, então eu tive muitas experiências de derrotas e de vitórias. Essa é a diferença. Mas a mesma carne minha é a carne sua, a mesma mente minha é a mente sua. Os mesmos problemas que passam pela sua vida, pode passar por minha vida também. E eu sou pastor porque Deus tem falado comigo, irmãos, a respeito dessas coisas. E eu já disse, e é verdade, eu falo isso profeticamente aqui, Deus tem uma obra grande nessa cidade e nessa região. Mas, irmãos, não existe obra verdadeiramente grande sem um exército forte. Não existe, pessoal. Tem muitas igrejas que tem 1.000, 2.000 membros, 3.000, mas um monte de gente fraca. Eu conheço pessoalmente a igreja que tem 1.500 membros, e o co-pastor do pastor não prega o que você prega quando vem aqui. Aquela palavra rala. Porque números não significa igreja forte. Nessas igrejas assim, é comum você ir, e daqui a um ano você volta e já encontra outros membros, totalmente diferentes. E você, ué, cadê a irmã fulano? Foi para a igreja Beltrano. Irmã Cicrano, foi para a igreja. Mas se converteu 40. Converteu 40 e saiu 40? Quem dera não se convertesse ninguém, mas ficasse as pessoas fortes. Porque o propósito da igreja não é estar multiplicando um monte de gente fraca, sem ter maturidade, não. Deus chama a gente para crescer, irmão. Para amadurecer, para ser uma bênção, para ser luz. Mas para você ser luz, Jesus Cristo disse, não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas se coloca em cima, no velador, para que ilumine todos e que todos vejam. Mas quando você é colocado no velador, se torna automaticamente alvo de Satanás. E para ficar em pé, tem que ter couro grosso. Tem que ser firme, não negociar os princípios da palavra, tem que estar disposto a obedecer, como Jesus fez as 3 perguntas para Pedro. Jesus está dizendo hoje para você, você me ama? E se você tiver a coragem de responder amo, Ele vai dizer para você, enquanto você não estava ouvindo essa palavra, você fazia o que estava na sua cabeça. Mas agora que eu falei, saiba que você tem que aprender a obedecer quando eu mando. Ou como disse o próprio Senhor Jesus, se eu não tivesse falado, pecado não teriam. Mas é porque Deus te ama. Ele te ama, rapaz. Ele te ama, Ele ama você de todo o coração. Ele deu a vida por você, Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você abençoe outras vidas. Ele quer que você se sinta útil, e aí se sinta realmente feliz, ou seja, satisfeito, útil, usado por Deus, cheio e cheia do Espírito Santo. Amém?
Vocês estão comigo? Não vai dar para ver tudo, mas além de renúncia, o amor a Deus requer exclusividade. Vamos lá para 2 Crônica, vamos terminar com esses 2 versículos aqui. 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9. Eu vou ler aqui. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para aí. A quem é que Deus se mostra forte? Para aqueles cujo coração é totalmente dele. Alguém pode chegar e dizer: pastor, isso é do Velho Testamento. Ué, não foi isso que Jesus Cristo disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu vigor e com todo o teu coração. Não foi isso que Jesus disse? Tem um outro texto que não vai dar para ler, que Jesus diz: quem me ama é os que pratica a minha palavra. A esses eu me manifestarei a ele. Ele diz lá em João. E tem um outro versículo que ele diz: quem me serve, o Pai o honrará. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai honrar a tua vida, mas é preciso que você entenda que você tem que oferecer sua vida totalmente a Ele, amar Ele de todo o teu coração, tem que ter exclusividade. Vamos ler o outro versículo, 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, porque era medroso. O povo ficou com medo. Por que a gente fica cocheando entre 2 caminhos? Se Deus é Deus, vamos seguir Ele. Amém? E eu estou falando aqui como mensageiro de Deus para você. Quem quer seguir a Deus aqui? Então, se você diz que ama a Deus e quer seguir a Deus, obedeça a Ele. Amém? Eu sei que tem gente aqui no nosso meio aqui que nasceu de novo, mas não está vivendo a vida como sabe que deveria viver. Tem gente aqui que não nasceu de novo. E tem gente aqui que nasceu de novo, está procurando agradar a Deus, mas essa palavra foi mesmo onde o que estava faltando. Eu não sei quanto a você, mas se eu tivesse sentado aí nesse lugar e ouvisse essa palavra, eu já estaria chorando. Hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de conversão. É por isso que eu falo desse jeito com vocês, irmãos, debaixo da unção do Espírito Santo, porque Deus tratou comigo. Sabe o que foi que Deus disse para mim? Deus falou para mim: você quer mais de mim, mas eu quero mais é de você. E Ele mandou eu ir lá para a minha biblioteca. E quando ele perguntou para mim: quantos livros tem aí? Vem aquele negócio dentro do meu coração: quantos livros tem aí? Eu disse: uns 700 livros. Quantos livros você leu? 10%. Sabe o que foi que Deus falou para mim? Você é preguiçoso. É fácil ouvir isso, irmão. Deus talvez esteja falando com você aqui que você é preguiçoso espiritual. Mas pode ter certeza que é Deus, não é o cão não. Porque Deus falou comigo: você é preguiçoso. Porque você precisava dar mais.
Porque quem me ama, ama com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento. Chorei amargamente e Deus tratou comigo. Ali foi uma conversão para mim, queridos. Como tem pessoa aqui que precisa se converter, porque tem pessoa aqui que está em pecado, está desobedecendo a Deus, se fazendo de crente quando não é crente. Eu sei quem está convertido, quem está desviado aqui dentro. Eu sei, Deus já me revelou. Eu tenho orado por sua vida. Tem gente aqui que precisa se converter. Vem para a igreja, mas nunca se converteu. E está falando aqui com a autoridade do Espírito Santo, porque Deus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Não se preocupa com hora não, porque hoje é um encontro marcado com Deus. Deus disse para mim, você é preguiçoso, por isso que você é humilhado. Porque Ele disse, eu honrarei os que me honram. Logo, quando nós não honramos a Deus, o cão vem e humilha você. Quer ser honrado, quer ser respeitado? Honre a Deus sobre todas as coisas, aí você vai ser respeitado. Aí eu aprendi a lição, queridos. Desde então, a minha vida é totalmente diferente. Eu oro muito mais, eu leio muito mais, todos os dias. Eu não só leio a Bíblia e oro, eu sempre leio algum livro, porque é vergonha para mim, assim como é vergonha para qualquer crente que diz que ama a Deus e não obedece o que Ele diz. É por isso que tem esse tipo de pregação aqui, com essa autoridade, porque eu tive mesmo que me humilhar, pegar a minha cruz e seguir a Ele. E eu fico triste, com o coração de pastor, quando eu olho para pessoas aqui, se enganando e enganando os outros. Você sabe, e quando eu digo você, eu sei que tem pelo menos 4 ou 5 pessoas aqui. Você sabe que precisa mudar a sua vida. Se ficar chateado ou chateada e pensar, eu não venho mais nessa igreja porque eu estou com vergonha, é um problema entre você e Deus. Eu estou falando em amor, debaixo da unção do Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando com você. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer fazer você viver uma vida de vitória, queridos, que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele quer que as coisas funcionem sobrenaturalmente sobre a sua vida. Mas você precisa dar um basta à mentira de Satanás e dizer, eu decido a partir de hoje me converter. Eu vou obedecer ao meu mestre. Como dizia aquela música do Lázaro, a minha vida é do meu mestre. Oh, aleluia! A sua vida deve ser do seu mestre. Nunca mais a sua vida será a mesma. Eu tive uma conversão em março de 2017. Aquilo que o pastor disse, eu perdoei, deixei para lá. De certa forma, até Deus usou aquilo. O diabo quis me botar para baixo, mas Deus me resgatou no meio daquela tribulação. É por isso que eu tenho tanta convicção, queridos, não só do que Deus chamou para fazer aqui nessa cidade com essa igreja, mas com tanta convicção e ousadia eu falo essas palavras. Deus está formando um exército de pessoas fortes, cheias do Espírito Santo, cheias da palavra, pessoas que não vão cair no meio do caminho. Tem um povo nessa cidade que precisa ouvir você. Tem gente aqui que não vai nem me ouvir, vai ouvir você. E você tem que, com ousadia e intrepidez, pregar essa palavra para eles. Mas enquanto você estiver perdendo tempo com picuinha, não querendo carregar a sua cruz e seguir Jesus, a coisa não rola. Oh, aleluia.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja já pensando assim: eu quero saber qual é a hora que o pastor vai pedir para levantar a mão. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Não vou pedir para ninguém vir aqui. Porque eu sei que o Espírito Santo está falando em corações aqui. Agora, eu vou livrar você de pegar a cruz da vergonha de vir aqui à frente, para que você entenda que é vergonha se você não tomar uma atitude a partir de agora. Você foi livre de vir aqui, mas não vai escapar de ter coragem e ter intrepidez em outros momentos na sua vida. E eu não estou trazendo você aqui porque Deus sabe. No meu coração Ele me diz: dos 7 ou 8 que deveriam vir aqui, vai vir 3 ou 4, e os outros vai ficar com vergonha. E a emenda vai ser pior do que o soneto. Aqueles que vieram não vieram por causa de vergonha, vai acumular mais outro pecado sobre eles. E é por amor a esses teimosos, medrosos, que Deus, que é tão cheio de amor e misericórdia, está dizendo: eu vou poupar você de vir aqui, mas não pouparei você da mudança da sua vida. Então, se você tiver vergonha na cara, a partir de hoje, se converta, para que venha tempos de refrigério sobre a sua vida. Poder do Espírito Santo, cura, saúde, direções do Espírito, favor de Deus, favor das pessoas, milagres, chamados, dons, porque é isso que Deus chamou você. Deus chamou todo mundo aqui para estar fluindo nos dons do Espírito. Virão outras pessoas ministrando o mover do Espírito Santo, mas esse mover vai ser proporcional à resposta de coração que você der hoje à noite. Feche os teus olhos. Querido Jesus, nós te amamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu agir, obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque não estamos órfãos nem desamparados. Temos a Ti como Pai, a Ti, Jesus, como Mestre, a Ti, Espírito, como Consolador e guia nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa palavra que veio do trono, porque nós recebemos, nós fomos encharcados com a Tua palavra, encharcados com o Teu Espírito. Eu oro por todas as vidas que estão aqui, oro por toda pessoa que está aqui, que veio hoje, saiu da sua casa. Eu oro por todos aqueles que receberam essa palavra, Pai. Que haja mudança de vida, que haja conversão, que haja entrega de vida, que haja mudança, Pai, que todos entendam aqui o que é a sua cruz que precisa ser tomada, que todos obedeçam a Ti, Pai. Eu sei que isso é uma escolha pessoal, mas eu clamo a Ti, Espírito Santo, que Tu venha no coração de cada um, enchendo-os com intrepidez, de maneira que eles decidam, por suas vidas, serem entregues nas Tuas mãos, Senhor. Que essa palavra não seja esquecida, que essa palavra seja praticada, que haja mudança, Senhor, mudança, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu clamo o sangue de Cristo Jesus sobre essas vidas. Coloca os teus anjos ao redor deles, protege, Pai. Que essas mentes sejam obedientes à obediência de Cristo, cativas à obediência de Cristo.
que toda fortaleza seja despedaçada, que todo sofisma seja anulado, de maneira que toda mente fique cativa à obediência de Cristo. Eu creio, Pai, naquilo que Tu projetaste para essa igreja, eu creio. Eu creio nesse exército sendo formado, eu creio em pessoas maduras, pessoas sendo amadurecidas, eu creio no crescimento espiritual deste povo. Intercedo pela vida de cada um e te agradeço, Senhor, eu te agradeço por cada pessoa, por cada vida que está aqui conosco, cada visitante, cada pessoa que está aqui, cada família representada, cada pessoa que está trabalhando nessa igreja, cada pessoa, cada pai. Hoje é dia dos pais, Senhor, e Tu, como és o nosso Pai querido, nós Te honramos, Pai celestial. Traz para cada pai que está aqui nessa noite a responsabilidade e a capacitação que vem do alto, para que eles exerçam bem esse ministério. Renova as forças, restaura as forças desses pais, dá sabedoria a eles, que eles andem em paciência com seus filhos, com paciência com seus filhos, que esses filhos sejam obedientes. Pai, eu declaro aqui aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus, que Ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que haja essa conversão do coração dos pais, de cada família aqui, aos seus filhos, entendendo que eles não estão só para criar e dar comida e educação, mas para trazer uma influência espiritual. E converte o coração dos filhos aos pais, que eles entendam que os seus pais não são só os seus progenitores, que os seus pais são seus pastores, que os seus pais são aqueles que são os agentes de Deus para trazer a palavra para casa. Eu declaro famílias fortes, em nome de Jesus.